Olá, bem-vindo a mais um Aprende no Livro de hoje. E hoje a gente vai comentar sobre os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E eu já começo fazendo esse Aprende no Livro de hoje com uma confissão. Confesso que esse livro foi me indicado há muitos anos atrás, né? Eu já o li também tem bastante tempo. Mas a história, né, de como eu li esse livro foi até engraçada, porque teve um colega que ele me indicou esse livro, falou, Érica, esse livro tem super a sua cara, você vai gostar bastante de ler. Ele é muito bom. E confesso que sabe aquele negócio de nunca julgar o livro pela capa? Pois bem, eu fiz exatamente isso com esse livro. Então, como eu não conhecia esse autor, né, Stephen Covey, então eu não me chamou a atenção, 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Eu achei que não ia ser um livro com profundidade, achei que não ia ser um livro que de fato fosse gerar uma transformação. Então, comprei o livro até. Primeiro eu demorei a comprar o livro. Segundo, depois que eu comprei o livro, ainda demorei a começar a fazer a leitura. Mas de tanto ele insistir, e aí já começou a ler o livro, o que que tu achou e tal, eu resolvi iniciar. E quando eu iniciei a leitura do livro, realmente eu me surpreendi. Então, é um excelente livro. E aqui vocês podem ver que meu livro ele é todo demarcado, né? Então, cheio de observações e notas, e a gente vai conversar um pouco sobre essas notas, tá? Um principal objetivo hoje aqui é dois, né? O primeiro é que se você não ouviu falar do livro, você vai ter um panorama geral sobre o livro, tá? E já posso gerar algumas reflexões aí para você. E o segundo é que se você não comprou o livro, você não tem um livro, super vale a pena você comprar o livro, ler o livro, ele vai gerar bastante boas reflexões. E como que a gente vai fazer esse resumo e essas reflexões desse livro de hoje, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela, eu vou passar um panorama geral dos 7 hábitos e a principal mensagem ali que cada um desses hábitos que o autor nos traz, né? Nos trouxe ali no livro, e depois eu vou ler alguns trechos para a gente conversar e fazer algumas reflexões em cima de alguns trechinhos do livro, tá bom? Então vamos lá para a minha tela para a gente ter esse sobrevoo de quais são esses 7 hábitos que o autor traz para gente, tá? O primeiro hábito ele traz pra gente que é seja proativo. E aqui o seja proativo, pessoal, o que que ele tá falando, né? Para de fato você assumir o controle sobre a sua vida, né? Ser proativo, então ter em mente sempre qual que é o seu objetivo, quais são as suas metas, né? Então ele traz bastante eles nos chamam bastante a reflexão que às vezes a gente reclama, né? Por exemplo, a gente pode reclamar do trânsito, do chefe, da crise, enfim. Mas o autor ele nos lembra que o que nos define não são os estímulos, mas sim as respostas, né? Então que a gente, pessoas eficazes, não terceiriza a responsabilidade, mas sim costuma tomar as decisões, né? Mesmo com medo, né? Mesmo com quem vive e quem vive reagindo sempre vive atrasado. Então, a principal dica aqui é, antes de culpar, respire, depois haja. Então, essa é a principal mensagem desse primeiro hábito, né? Seja proativo, tá? E aí eles nos chamam bastante atenção nesse sentido, tá? Entre um estímulo externo, né? E a sua resposta, né? Tem um intervalo. Então, esse intervalo, o que é o momento onde você de fato respira e decide qual é o melhor comportamento a ser praticado ali naquela situação, é o que faz toda a diferença. Então, é o poder da autorresponsabilidade. Então, esse primeiro hábito é o seja proativo. O segundo é comece com o objetivo em mente. Então, ele sempre traz para a gente viver, né, como quem sabe aonde quer chegar. E aqui eu trago uma analogia que não está no livro, mas eu gosto bastante de uma frase lá de Alice nos Países Maravilhas, né? Para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, é bem mesmo essa dinâmica, né? Qual é o seu objetivo, quais são as aspirações, né? Qual o passo a passo que você vai executar para chegar naquele seu objetivo, qual é o seu plano, né? E não adianta também você só planejar e você de fato não pôr em prática as ações que você planejar. E aqui ele traz uma sugestão de um exercício, a gente vai entrar um pouquinho mais depois, que é você se imaginar no seu velório ali, né? Um exercício fúnebre, que é imagine você no seu próprio velório. Então, o que que você quer que falem de você, né?
Quais são o legado que você espera ouvir que as pessoas falaram de você, né? Quais são como você era enquanto pessoa, qual foi o impacto que você causou na vida das pessoas. Então, aqui, esse é a principal, mensagem e exercício que o autor nos traz, tá? E a partir daí, ele não convida a fazer uma missão de vida, né? E aí, a partir dessa missão, desse descritivo do que você quer para sua vida, de qual é o seu legado, qual é os seus objetivos, você lê isso toda semana. E aí eu faço até um paralelo também, que eu até gosto, vou até trazer aqui. Eu gosto bastante de moral, né? Moral dos sonhos, de objetivos, enfim, o nome que tu queira chamar, que é sempre você revisitar quais são os seus objetivos, quais são as suas metas, quais são os seus sonhos, né? E a partir daí você fazer uma pergunta simples, né? O que eu estou fazendo hoje está me aproximando do meu objetivo, né? É só essa pergunta. O que eu estou fazendo hoje está me aproximando do meu objetivo? Com essa pergunta, naquele momento que você lê, você faz uma autorreflexão. Poxa, esse meu comportamento, de fato, ele me aproxima do meu objetivo. Opa, esse meu comportamento não me aproxima do meu grande objetivo. Então, essa também não é uma pergunta que está no livro, é de um outro livro que depois eu comento num outro momento, mas fazendo essa junção, né, entre conhecimentos, que é isso, então você faz o exercício do que o livro propõe, né, do Steven aqui, né, dos 7 hábitos, que é o que você gostaria que as pessoas falassem no seu velório ali, e aí você junta com essa pergunta super poderosa que você pode colocar um lembrete no seu celular, enfim, que te ajuda a ter mais foco, né, naquilo que de fato você precisa fazer para conquistar os seus objetivos. O terceiro hábito é primeiro o mais importante. Então, ele nos traz ali para a gente organizar a nossa agenda, levando em consideração aquilo que de fato tem valor, aquilo que de fato vai nos entregar resultado, e não ficar apenas agindo na emergencial, né? Então, por isso que ele traz primeiro o mais importante. E você trabalhar nas suas ações de primeiro o mais importante, né? Você precisa primeiro. Organizar a sua agenda e entender quais são as ações que vão te levar para o resultado que você quer. Então, isso é bem bacana, né, inclusive nesse livro, né? Que tem um outro autor que fala sobre a tríade do tempo, enfim, que certamente, né, derivou deste livro aqui, porque neste livro ele ensina a gente a categorizar as atividades, né, entre quais são as atividades importantes, aquelas atividades que são urgentes, aquelas atividades, né, que eu posso delegar, aquela atividade que eu posso fazer mais tarde que não tem impacto, enfim. Então, esse livro também ele traz esse olhar, né, de gestão do tempo alinhado a primeiro você faz aquilo que é mais importante. E aquilo que é mais importante, ele está correlacionado com aquelas ações que vão te levar para aquele resultado que você deseja, né? Então ele traz nos chama a atenção que a maioria das pessoas, e eu me incluo nisso, em muitas situações a gente vive apagando incêndio, né? Mas pessoas eficazes vivem com base em prioridades. Aprende a dizer não e entende que tempo não se encontra, mas se constrói. Porque isso é uma coisa que a gente vive falando também, né? Ah, não tenho tempo, não tenho tempo. E é isso ele traz, não tem tempo porque você está priorizando, né, atividades e demandas erradas, né? Então, antes de aceitar um convite ou uma tarefa, pergunte: isso te aproxima ou te afasta, né, da sua missão? Seu objetivo aqui. O quarto hábito é o pensa, ganha, ganha. Então, aqui é basicamente a vitória verdadeira, ela só ganha, né? Ela só é plena quando é ganha-ganha para os dois lados. Não é ganha-perde, não é perde-perde, não é dois-perde, é ganha-ganha. Então, quando você vai estabelecer soluções para as adversidades do dia a dia, né? Qual é a solução que vai te proporcionar essa visão de ganha-ganha para ambas as partes, tá? Então, aqui ele traz, né, que não há espaço para todo mundo vencer. Quando as pessoas eficazes
né? Que não joga o jogo da escassez. Então, eu não preciso perder para outro ganhar. É o famoso ou a gente vai junto ou a gente não vai, tá? Então, ele traz muito isso, né? Que há espaço para todo mundo vencer. Ou todo mundo ganha, ou a gente não faz, né? Então, toda vez que for negociar algo, para a gente se pensar, isso pode beneficiar os dois lados? E se a sua resposta for sim, isso vai beneficiar os dois lados, então, ok, a gente segue, né? O hábito 5, procure primeiro compreender para depois ser compreendido. Então, aqui é ouça de verdade. E como é difícil ouvir, não é mesmo? Então, a gente fala muito que a gente faz treinamento, né, de oratória, né, mas a gente não faz de escutatória. Então, é muito difícil, ultimamente, né, e cada vez mais, né, a gente de fato ouvir, né? De fato compreender aquilo que está sendo dito pela outra pessoa. E às vezes aquilo que está sendo dito nem sempre é o que a gente está vendo através ou ouvindo através das palavras, tá? Às vezes até a posição corporal, às vezes a velocidade da fala, às vezes a maneira com que a pessoa se expressa, se porta. Isso também é o compreender. Isso também é você se esforçar para entender aquilo que não está sendo dito em palavras, mas que também está transmitindo uma mensagem ali, tá? Então, a maioria escuta para responder. E não é esse o objetivo. O que ele traz é que gente eficaz escuta para entender. Sabe que empatia é mais poderosa do que argumentos. Que calar é muitas vezes a forma mais eloquente de falar. Então, uma próxima conversa, o que eles nos trazem é escute como se fosse a última chance de entender aquela pessoa. E a partir daí, né, é que você responde. Então, primeiro você compreende. E aqui, esse hábito 5, nossa, eu tenho que reler ele várias vezes. Porque em muitos momentos as pessoas estão falando com a gente, né? E a gente já pegou o começo da frase, a gente já imaginou o final todinho e já tem uma resposta, ou a gente acha que tem uma resposta, a gente acha que entendeu o que a pessoa quer dizer, né? E já interpõe ou já atropela, enfim. Então aqui eles nos chamam também a atenção, nos leva a essa reflexão de primeiro você compreende, para depois você ser compreendido naquela sua mensagem, tá? Naquilo que você vai verbalizar. O 7, crie sinergia. Então, a tradução prática aqui é juntos somos melhores. Então, Covey ele nos lembra que as diferenças somam, tá? Gente eficaz não tem medo de opiniões contrárias. E, né, eu tô falando aqui que não tem medo também de pessoas que pensam diferentes, né? E a colaboração verdadeira é aquela que quando um mais um são três, porque eu tenho o meu ponto de vista, você tem o seu ponto de vista, e juntos a gente cocria, né, uma solução, tá? Então aqui ele traz essa sugestão, né, de monte um grupo de pessoas diferentes de você. O desconforto, ele vai gerar crescimento. E aí me veio muito interessante uma frase da Cris Junqueira, que eu gosto bastante também, que é a CEO e cofundadora da Nubank, que ela fala bem assim, que, poxa, se você tá num ambiente, né, ou melhor, ela fala do time dela, né, ela falou do time dela numa entrevista, você tem uma sala de reuniões, um ambiente onde as pessoas, onde você olha, né, e todas as pessoas pensam igual você, então você não precisa de todas aquelas pessoas naquela sala. Então, isso é uma coisa muito interessante da gente refletir, porque sim, a gente se sente mais confortável perto e próximo de pessoas que pensam igual a nós, porque a gente tem a necessidade de ser validado, de ser aplaudido, de se sentir, de fato, numa tribo, né? Um sentimento de tribo ali. Mas quando tem várias pessoas ou todas as pessoas que você convive pensam igual a você, você de fato perde essa diversidade, você de fato pensa esse agir para todos, né? Para todos os públicos. Então, você certamente vai perder grandes soluções por não ter diversidade de pensamentos ali na sala. Então, por isso, nesse hábito 6, ele que chama, né? Cria sinergia, é o seu pensamento do com o outro, né? Utilizar as diversidades a favor, né? Dos problemas que de fato você enfrenta.
E o último, né, o hábito 7 é fine instrumento, que aqui fica cuide de você, corpo, mente, espírito, enfim, né? Então, o mundo ele exige tanto que a gente se esquece de abastecer. Então, e como Couve, ele diz que a galinha dos ovos de ouro precisa de descanso. Gente eficaz lê, medita, caminha, ora, respira. É isso que sustenta o resto. Então, separe uma hora por semana só para você, sem culpa. Então, ele traz principalmente essa analogia, né, da galinha dos ovos de ouro também precisa de descanso, uma coisa bem bacana, que é, se a gente não estiver bem, também a gente não consegue transmitir para o outro toda a nossa energia, nossa criatividade, enfim, toda a nossa potência. Então, aqui, antes de dar para o mundo, primeiro eu tenho que me abastecer. Então, ele também convida a gente, a fazer essa reflexão, tá? Então, a verdadeira eficácia não está em fazer mais coisas, né? Mas sim está em fazer melhor, com sentido. Bom, aqui a gente teve então um sobrevoo, tá? Sobre os 7 hábitos, e aqui eu vou começar lendo agora para a gente refletir melhor sobre alguns trechos que eu não poderia deixar passar, tá? E aqui já no nas primeiras páginas, né, aqui de dentro para fora, ele já começa trazendo um trechinho assim, ó, definir uma boa reflexão. Defini e atingir meus objetivos profissionais e desfruto de um tremendo sucesso em minha carreira. Mas isso me custou a vida pessoal e familiar. Parece que eu não conheço mais minha mulher e meus filhos, nem mesmo sei se ainda conheço a mim mesmo ou o que realmente importa para mim. Fico me perguntando, valeu a pena? Então, aqui no começo do livro, antes dele entrar nos hábitos, ele já traz para a gente essa reflexão, né? Que o sucesso profissional, ele não vai valer de nada para você se você deixar pelo caminho a sua vida familiar e até a si mesmo, tá? Então, ele já começa fazendo essa reflexão. E quantas pesquisas você já verifica por aí, reportagens, enfim, de inúmeros profissionais, CEOs, e donos, né, de empresa que chegam ao topo, mas quando olham para como foi a sua trajetória, eles falam, poxa, eu faria diferente, porque eu perdi, a relação familiar, né? Eu não vi muitos aniversários do meu filho, ou eu deixei a minha esposa ou meu esposo para focar única e exclusivamente na minha carreira, ou outros profissionais que falam, poxa, agora que eu já cheguei no topo da minha vida profissional, eu olho para trás e eu vejo que era só isso que eu tinha, né? E agora que eu não tenho mais, né? E ou porque vendeu a empresa, ou porque se aposentou, enfim, falo, e agora? O que que eu faço? Então, por isso que aqui ele não começa já nos trazendo nos chamando a atenção para fazer essa reflexão, né? Do quanto que é importante você, de fato, desenvolver outros pilares da sua vida e não focar apenas em um, mas sim nessa integralidade, né, da vida profissional, da vida pessoal, né, da vida familiar, enfim. Então ele já começa ali nos trazendo essa primeira reflexão. E aí eu convido você, tá? Como que tá os outros pilares da sua vida, ou como que tá todos os pilares aí da sua vida. E aqui eu trago, vou fazendo, então ao longo do livro, eu vou fazendo comentário do trecho, algumas reflexões e vou sugerindo também algumas atividades e exercícios também que eu gosto bastante, tá? Que são complementares. Não são do livro, mas são complementares com essa ideia, tá? Sobre essa questão de autoavaliação, de como que tá os outros pilares da sua vida, eu gosto bastante da ferramenta, que é a Roda da Vida. Então, se você, não sei se você já ouviu falar, se não ouviu falar, dá aí um Google, super vale a pena, que você vai avaliar, de fato, vai dar nota de como que você se autoavalia em todos os pilares ali da sua vida, tá? Então, já começa a fazer, casa super bem com essa reflexão do livro, tá? Que você é, um outro trecho aqui, o que você é ecoa em meus ouvidos com tanta força que não consigo ouvir o que você diz. Em última análise, o que somos comunica com muito mais eloquência
do que o que dizemos ou fazemos. Então aqui, né, é aquilo, né? Eu não quero saber o que você diz, mas eu quero saber, eu quero ver aquilo que você faz, né, na prática. Então, não tem, e isso a gente traz um paralelo aqui para liderança, tá? Então, primeiro que acredito que liderança começa com uma autoliderança. E no segundo momento começa com, de fato, quais são as práticas e os comportamentos que você quer que o seu time, né, tenha. E aí, quando você definir isso, você faz uma autoanálise sincera. Eu pratico, eu dou o exemplo dessas práticas. E aqui eu faço uma analogia que é como se fosse educar uma criança. Então, quando você tem um filho, uma filha, né? O seu filho, sua filha está o tempo todo olhando para você. Então, você é essa referência de líder, né, para o seu filho aí. Então, no exercício da liderança é a mesma coisa. Claro que você verbalizar as práticas, comportamentos esperados é muito importante, sem dúvida, mas o que vai de fato gerar transformação é o seu comportamento. Então, aqui o que o Steven, né, ele retrata pra gente é exatamente isso, ó. O que você é ecoa em meus ouvidos com tanta força que não consigo ouvir o que você diz. Então, é de fato, né, fazer uma análise do que você é, quais são os seus comportamentos. Aí, a partir daí, é que esses bons comportamentos vão ser disseminados, né, no seu time. Ou nas pessoas que te cercam também. Mas as pessoas, elas vão olhar para aquilo que você faz, não para aquilo que você não para aquilo que você diz que faz, tá? É, então, boa reflexão aqui. Deixa eu pegar mais uma para gente ir refletindo. E ainda não chegamos no hábito um, tá? Ainda não chegamos no hábito um. E aqui, um outro ponderação que eu fiz é que tá até em post-it aqui para mim, que é aqui vale aquela máxima, é a minha ponderação. Aqui vale aquela máxima. Não tem como dar se eu não tenho. Só se dá ao outro, ou só se dá para o outro aquilo que o coração está cheio. Então, se você não tem como você dar compreensão, dar amor, dar carinho, dar atenção, dar liderança, dar foco, dar determinação, enfim, para o outro, ou esperar isso do outro, se de fato você não está abastecido dessas habilidades, dessas competências, enfim, desses valores. Então, aqui no início do livro, ele também ainda continua nos chamando a olhar para dentro, né? Do que de fato é, qual é o nosso estado atual. E a partir daí, a gente iniciar o nosso processo de transformação e de mudança, tá? Aqui, ainda sob uma visão geral, tá? Ele nos traz uma frase de Aristóteles que é somos o que repetidamente fazemos. Somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas é um hábito. Então, ele fala: olha, o que que você quer? Como você está hoje? A partir daí, né, desse scanner sincero, você, ele resgata uma frase de Aristóteles que diz, né, somos o que fazemos repetidamente. O que você tem feito repetidamente hoje? Essa é a reflexão. Plante um pensamento, colha uma ação. Plante uma ação, colha um hábito. Plante um hábito, colha um caráter. Plante um caráter, colha um destino. Forte, né? E aqui, então, qual é a definição de hábito, Érica? Então, fala para mim qual é a definição de hábito segundo, né, o Steven de 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, né? Então, hábito ele traz aqui como a interseção
entre o conhecimento, a habilidade e o desejo. E aí a gente vai conhecer o que que é o conhecimento, a habilidade e o desejo. Aí o conhecimento é o paradigma teórico, o que fazer e o porquê. A habilidade é o como fazer e o desejo é a motivação, o que fazer. Então aqui ele até traz, olha, um desenho. Olha, fica melhor aqui. Peraí. Um desenho dessa interseção aqui, do conhecimento, que é o que fazer e por que fazer, a habilidade, que é o como fazer, e o desejo, que é você querer fazer. A interseção desses três, o que fazer, por que fazer, quero fazer e como fazer, é onde vive o hábito. E aí, aqui no mundo corporativo, a gente fala bastante de desenvolver aquela matriz do chá, não sei se vocês já ouviram falar, que é o conhecimento, habilidade e atitude, onde você verifica. Quais são ali as habilidades, as competências esperadas dos seus colaboradores, e a partir daí você coloca eles, né, de fato, nessa matriz, né? Ah, ele tem conhecimento, ele tem habilidade, ele tem atitude, então ele sabe o que fazer, o conhecimento, né? Ele sabe o que fazer e por que fazer, né? A habilidade, ele sabe ali o como fazer, então ele faz de fato, né? E a atitude ele faz, né? Ele faz de fato e ele arrasta as pessoas para que mais pessoas façam também. Então, derivou certamente, né, daqui, tá? É, do que é a definição de hábito. Agora, a gente entra aqui no primeiro hábito. Quando finalmente a gente entra no primeiro hábito, a gente tem aqui aquela frase, né, que eu trouxe ali no começo, que é entre o estímulo, que é seja proativo, né? Então, vamos falar aqui o que que eu, alguns trechos que eu grifei desse seja proativo, tá? Do primeiro hábito. Então, ele traz aqui, né, que entre o estímulo e a resposta encontra-se a liberdade de escolha do ser humano. Então, uma outra frase que eu gosto bastante, que é: nós temos que aprender a responder frente às adversidades e não a reagir, né, frente às adversidades. Então, aqui é a primeira reflexão, porque em muitos momentos a gente não responde às adversidades, né, às situações que acontecem no dia a dia, que a gente fica estressada, fica chateada, a gente não responde, a gente reage. E reagir e responder é extremamente diferente, né? Reagir é bateu, levou, né? Aí depois que passa para, poxa, eu poderia ter dito outra coisa, eu poderia ter agido de outra forma, e aí você começa ali a fazer essas reflexões internas, né? De que a resposta que você teve, né, quando você teve essa reação, não foi a melhor. Então você olha, poxa, eu poderia ter respondido de uma maneira diferente, eu poderia ter agido de uma maneira diferente. Então aqui ele traz, então, é, esse trecho, né, que entre o estímulo, que é aquele fator que te aconteceu, e a resposta que você deu, né, ou melhor, a reação aqui que você deu, encontra a liberdade de escolha. Então, o que a gente tem que buscar diariamente é aumentar esse espaço entre o estímulo e essa nossa resposta, para a gente parar de reagir, ao invés de responder da melhor maneira possível ali. E aqui ele trouxe aqui também uma tabela bem bacana sobre ainda, né, entre seja proativo, que é olhar para si, tá, pessoal? Que é entre a linguagem reativa e a linguagem proativa, né? Linguagem reativa e proativa. Eu vou ler um ou dois aqui só para a gente entender a ideia, tá? Do que ele traz aqui para gente. O que é isso? Linguagem reativa. Linguagem reativa eu poderia dizer que, não há nada que eu possa fazer. E uma linguagem proativa, vamos procurar alternativa. Linguagem reativa, sou assim e pronto. Síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer assim. E linguagem proativa, posso tomar outra atitude. Outra, ela ou ele me deixa louco. Linguagem proativa, posso controlar meus sentimentos.
Linguagem reativa, tenho que fazer isso. Linguagem proativa, preciso achar a resposta apropriada. E assim ele vai dando outros direcionamentos. Então, eles nos chamam, de novo, a olhar para dentro, em fazer essa autoanálise de como que eu estou me comportando hoje, né? Você está, reagindo ou você está respondendo? Você está adotando uma postura, proativa ou você está adotando uma postura reativa, né? Ele vai nos convidando a fazer essa reflexão aí, tá? E aqui ele traz também um outro conceito ainda entre seja proativo, né, que é o círculo das preocupações e o círculo da influência. Então, ele diz assim: olha, existem situações que de fato você não tem controle. E de fato, pessoal, existem inúmeras situações que a gente não tem controle. Algum. Mas a gente fica se preocupando e criando fantasias, né, na nossa cabeça sobre o desfecho daquelas situações que a gente não tem ação alguma. Então, ele fala que é o círculo da preocupação. Agora, existem situações que a gente tem influência, que é o círculo da influência. Então, a gente tem que direcionar o nosso foco, a nossa atenção, a nossa energia para aquilo que a gente tem de fato influência, que é o nosso comportamento, as nossas ações. Então, é agir no círculo da influência. E minimizar um pouco ou silenciar um pouco essa voz, né, que a gente tem interna de ficar se preocupando com aquelas ações que não estão no nosso controle, né? Que não estão na nossa zona de influência. E aqui ele traz outro conceito bem bacana ainda entre seja proativo, que é os problemas que enfrentamos encaixam-se em uma das três categorias seguintes: controle direto, que é problemas que envolvem nosso próprio comportamento, controle direto, problemas que envolvem nosso próprio comportamento. Controle indireto, que são os problemas que envolvem o comportamento dos outros, e controle inexistente, ou seja, problemas que não podemos interferir, como o nosso passado ou a realidade situacional. Excelente isso aqui. Excelente. Então, três controles. Controle direto, aquilo que tem a ver com o nosso comportamento. Então, esse eu consigo agir. Controle indireto, aquilo que está relacionado com o comportamento das outras pessoas, e controle inexistente, que é aquilo que tem a ver com o meu passado ou aquilo que tem a ver com a minha realidade situacional. Isso eu não consigo também ter uma ação direta ali, né? Interferir. Então, por isso, de novo, você só pode agir nesse controle direto, naquilo que você de fato, é o seu comportamento, é as suas ações, é o seu pensamento. Agora, no controle indireto, que é o dos outros, né? Claro que você tem que analisar o seu comportamento e a partir daí você falar, quando eu me comporto dessa forma, fulano, ciclano e beltrano tem esse tipo de reação. Aí você exerce essa função de controle indireto, né? Mas de forma direta, no comportamento do outro, você não tem ação. Você só tem ação no seu comportamento. Fala pra mim, tá claro até aqui como que tá? Seja proativo, ficou bacana dessa maneira em que eu tô explorando aqui bem no detalhe, né? Alguns pontos do livro, super vale a pena ler o livro. E agora a gente vai pro hábito 2, que é comece com o objetivo em mente. Vamos ver aqui o que eu separei para a gente estar discutindo. Eu acho que o grande clímax, né, do objetivo 2 é de fato fazer exercício do funeral, que a gente já comentou ali, né? O que que você gostaria que as pessoas dissessem no seu funeral? Tenta fechar o olho, é um exercício bem forte se você fizer de fato com presença, com profundidade, levando a sério, né? Fecha o seu olho aí e tal, num ambiente silencioso. Imagina você deitado ali no caixão. Agora imagina as pessoas com que você ama, as pessoas que você gosta, chegando ali em volta do caixão. Imagina o que elas estariam falando de você. Pelo que elas se lembrariam. Muito vale a pena. Muito vale a pena essa reflexão.
Se você fizer esse exercício de fato com presença, com profundidade, eu tenho certeza que você vai sair mexido ou mexida, né, desse exercício. E alguma mudancinha na sua vida você vai fazer. Seja na maneira de você portar, seja na maneira de você falar, ou seja, enfim, alguma mudança você vai ter, tá? E esse exercício, ele é muito, muito bom mesmo. Ainda sobre o comércio com objetivo em mente, do hábito 2, ele traz aqui, né? Gerenciar é fazer as coisas do jeito certo. Ele traz algumas definições, né? Gerenciar é fazer as coisas do jeito certo. Liderar é fazer as coisas certas. Olha que simplicidade. Gerenciar é fazer as coisas do jeito certo. E liderar é fazer as coisas certas. Muito boa. Então, gerenciamento eficaz, sem liderança eficaz, é, em uma definição clássica, ajeitar as cadeiras do convés do Titanic. Nenhum sucesso no gerenciamento consegue compensar o fracasso da liderança. Nenhum sucesso no gerenciamento consegue compensar o fracasso da liderança. Esta é algo raro, contudo, porque somos frequentemente pegos pela armadilha do paradigma do gerenciamento. Muito bom. Vamos ver o que mais temos aqui. Ok. Tem alguns trechos, né, que eu grifei aqui para a gente estar discutindo e tal, mas não, para a gente não se alongar muito, eu estou pegando só alguns, tá? Alguns trechos aqui bem legal. Ele traz aqui ainda no Começa Objetivo em Mente alguns fatores que é muito interessante, que diz respeito à segurança, orientação, sabedoria, poder, que é que todos nós levamos a nossa vida centrada em alguns pilares, né? Vou explicar aqui de maneira mais superficial, né? Para a gente não aprofundar, porque essa parte do conteúdo ela é bem rica e bem densa. É que às vezes a gente leva a nossa vida, às vezes vou lá, começar de novo. Às vezes a gente leva a nossa vida centrada em alguns pilares, ou seja, como se a gente priorizasse algum aspecto da nossa vida. E existem pessoas que priorizam, por exemplo, o cônjuge. Então, é uma vida centrada no cônjuge. Existem pessoas que levam uma vida centrada na família. Existem pessoas que levam uma vida centrada no lazer. Existem pessoas que levam uma vida centrada no trabalho. Então, ele nos convida a fazer essa reflexão sobre hoje, né? Você está levando a sua vida centrada ou centrado, né? Em qual desses aspectos, né? E a partir daí você faz uma análise de qual é o impacto, né, que você está sujeito. Se você está levando uma vida centrada no cônjuge, centrada na família, centrada no dinheiro, existem pessoas também que levam uma vida centrada no dinheiro, centrada nos bens materiais, centrada exclusivamente no prazer, centrada nos amigos, né? Esse centrado significa assim, é a sua prioridade, né? A sua prioridade. Então, você já viu aquelas pessoas, né? Pessoas, vida centrada na religião, na igreja, em trabalho voluntário, enfim. Ou pessoas centradas, às vezes, até no seu eu próprio. Então, ele nos traz essas definições que, nossa, daria horas de aula aqui só para explicar sobre o que é cada um, centrado na igreja, centrado no eu, centrado no lazer, centrado no dinheiro, centrado no prazer, centrado no trabalho, na família, no cônjuge, enfim. Então, ele traz essa explicação, essa definição de cada um e qual é o impacto disso, né, na sua vida e qual é essa sugestão dele, né? Após você fazer essa análise, esse autoexame, para você transformar e mudar ali a sua vida, tá? Uhum, muito bom. Agora, proativas. Uhum.
Aqui, ó, um outro ponto ainda sobre o hábito 2, que é as pessoas proativas começam por expressar o que pretendem ser e fazer na vida. Podemos escrever uma missão pessoal, como se fosse uma constituição pessoal que ele chamou aqui. Então, já viu aquelas pessoas que você conversam que estão sempre falando sobre o que pretendem conquistar, ou quais são as pessoas que querem ser, quais são os objetivos que querem conquistar, enfim. E aí eu convido você a olhar para as suas referências hoje. Quem são as suas referências hoje? Referência de líder, né? Tá sempre pautado, não no passado. Está sempre pautado nas ações de hoje que vão me projetar para um futuro esperado, né? Então, isso que eles nos traz também nesse hábito 2, que é começar com o objetivo em mente, alinhado com o comportamento esperado, tá? Com o comportamento esperado. Então, sempre ter em vista ali, e nas minhas conversas, na minha comunicação, aonde que eu quero chegar. E aqui ele traz uma dica de afirmação que é ingredientes básicos aqui. Ela é pessoal, positiva, está voltada para o presente, é visual e emocional. Então, quando você vai fazer essa sua comunicação de quais são o objetivo que você quer, a médio e longo prazo, ele traz para a gente essa categoria, né? Para você mesmo investigar e verificar se a sua se esse seu, vou chamar de mantra aqui, né? Se essa sua missão pessoal, ela de fato tem, ela é pessoal, é um crivo, né? Um checklist, ela é pessoal, ela é positiva, ela tá voltada para as ações do presente que vão te levar para o futuro esperado, né? Ela é visual, você consegue de fato materializar aquilo que você quer, por isso que entra ali uma coisa bem falada que é o mural dos sonhos, enfim, você conseguir tangibilizar o que você quer no futuro, no hoje, isso ajuda seu cérebro também na hora de realização e motivação para continuar fazendo as ações que você precisa fazer. E ela é emocional. Quando você pensa sobre aquela ação que você quer atingir, aquele objetivo, enfim, né? Aquilo te motiva. Você fica, nossa, ai, que gostoso que vai ser quando eu conseguir isso, né? Então, esse ingrediente, esses fatores, ele é muito importante para quando você tá começando, agindo ali, né, com o objetivo sempre em mente. Então, o que ele traz é ações que vai te ajudar a ficar de fato com o objetivo em mente, tá? Entrando aqui agora no terceiro hábito, tá? Que é primeiro o mais importante. Aí ele traz aqui a matriz que eu comentei no início do vídeo, que é de gerenciamento do tempo, onde ele categoriza, né? Urgente, não urgente, importante e não importante. Então ele tem aqui uma tabela, né? Aqui, uma tabela. Não dá para ver? Ok. Uma tabela aonde ele categoriza entre urgente e importante, urgente e não importante, e não urgente e importante, e não urgente e não importante. E aí ele transcorre sobre isso, tá? Então, a partir deste capítulo aqui, pessoal, especificamente, né, o primeiro mais importante, é que eu vou dizer para você que derivou aí inúmeros e inúmeros cursos de gestão do tempo. Inclusive, eu até tenho um, né, gestão do tempo, eu abordo e tal, que nasceu, inclusive, dessa definição, tá? De o que você faz para categorizar cada um desses quadrantes e como você tem que agir em cada um desses quadrantes e o que deve ter em cada um desses quadrantes. Mas a principal mensagem aqui é você agir pelo mais importante. E o mais importante vai ser aquelas ações que vão, de fato, te entregar resultado vinculado ao seu objetivo, aos seus sonhos aí, tá? Essa é a principal mensagem do terceiro hábito, que é primeiro mais importante, tá? Vamos ver o que mais temos aqui para a gente conversar. Ah, legal. Aqui ainda no primeiro mais importante, ele nos convida, né, a fazer uma reflexão sobre o ato de delegar. E aqui a gente faz um vínculo também com o exercício da liderança, né? Que muitos e muitos líderes têm dificuldade em fazer o processo de delegação.
E aí eles nos traz aqui, claro que a gente pode dizer para você que delegar é diferente de delargar, enfim, e se aprofundar um pouco mais no ato de delegação, que eu tenho que levar em consideração também o nível de maturidade, de compreensão daquele colaborador, enfim, se ele já fez aquela atividade antes, se não, ok. Mas isso vai ficar também para um outro momento a gente explorar um pouco mais. Mas aqui eu vou trazer um conceito que ele trouxe sobre a delegação restrita e a delegação administrativa. A delegação restrita é você falar o como que deve ser feito aquela atividade, que é um passo a passo mesmo de como aquela atividade deve ser feita. E a delegação administrativa é onde você diz só qual é o resultado esperado, ou melhor, o que deve ser feito, né? E aí você tem que analisar se você vai dar uma delegação restrita ou uma delegação administrativa, você tem que levar em consideração o nível de maturidade e entendimento daquela pessoa que você está delegando aquela atividade. Né? Para você dar uma delegação administrativa, que é só dizer o resultado que você quer, que é o que, você tem que ter a certeza que aquela pessoa sabe o como fazer. Ela tem esse framework, esse passo a passo bem claro na cabeça dela. Agora, a delegação restrita é onde você entende que deve ser feito de uma determinada forma, né? Então você tem ali um passo a passo que ele deve ser seguido e a pessoa não pode sair daquilo ou ela não sabe, né, como fazer. Então você define ali para ela esse como deve ser feito. Então, ele traz para a gente esse conceito, tá? E por que que isso é importante? Porque quando a gente faz um link ali com a matriz, né, de gerenciamento do tempo, se a gente está falando, então, que eu tenho que fazer as atividades mais importantes, eu tenho que verificar também, fazer uma lista de quais são as atividades que eu posso delegar. E aí, essas atividades que eu posso delegar, eu tenho que fazer esse casamento, né? O como eu vou delegar essas atividades para que ela saia da melhor forma possível também. Agora, entrando no hábito 4, o que que a gente tem aqui? Que é o hábito pense, ganha, ganha, tá? Pense, ganha, ganha. Deixa eu ver o que que eu separei aqui para a gente conversar, de trechos, né, para a gente refletir junto, do ganha, ganha. O ganha, ganha. Ah, ele traz aqui uma história muito bacana entre a cooperação, né, e o fracasso, né, de um treinado gestor aqui que ele focou apenas nele e não focou na cooperação do time. E aí, de fato, acaba que ninguém ganha, né? Então, ele nos estimula a ter esse pensamento ganha-ganha. E aí, ele traz algumas reflexões de alguns paradigmas aqui da interação humana, que às vezes você pensa no ganha-perde, você pensa no perde-ganha, você pensa no perde-perde, você pensa no ganha ou você pensa em ganha-ganha ou nada feito. E aqui ele nos convida a pensar sempre no ganha-ganha, né? Que é como ambas as partes podem de fato ganhar, tá? E aqui ele traz um trecho que eu coloquei, né, de acordos para a gente fazer. Um acordo ganha-ganha os 5 elementos seguintes ficam bem explícitos, tá? Então, um acordo ganha-ganha, 5 elementos ficam bem explícitos. Vamos conhecer aqui. Os resultados desejados, então, não métodos, mas identificam o que deve ser feito e quando deve ser feito. As diretrizes especificam os parâmetros, ou seja, quais são as políticas, os princípios que envolve, né, esse acordo ganha-ganha ali, dentro dos quais os resultados devem ser obtidos. Isso é muito importante, então, essas diretrizes. Os recursos, então, identificam o suporte humano, financeiro, técnico e organizacional disponível para ajudar a atingir os objetivos, né, atingir os resultados. E a administração define os padrões de desempenho e o tempo de avaliação, tá? Então, quais são os padrões de desempenho esperado e qual é o tempo que eu vou analisar? Eu vou voltar, né, para aquilo que eu estou me propondo a fazer e vou, de fato, verificar, fazer um check, foi atingido, não foi atingido.
E a responsabilidade, boas e más, naturais e lógicas, especificam o que acontecerá como resultado da avaliação. Então, quem deve fazer, claro, e quais são as consequências, né? Tanto dos resultados positivos e quanto dos resultados não tão positivos assim, ou quanto dos resultados não atingidos, né? Quais são as consequências aí também. Então, ele traz esses elementos, né, de um bom acordo ganha-ganha, que é o resultado desejado de forma clara, quais são as diretrizes, né? Quais são os recursos que eu tenho ali disponível, qual é a administração, ou seja, qual é os padrões de desempenho que eu espero, e quem são as pessoas responsáveis, que são a responsabilidade ali. Esse é o ganha-ganha. E aqui, legal. Aqui ele traz também o processo, boa. Então, aqui ele traz aqui, ó, em meu trabalho com muitas pessoas e organizações que procuravam soluções do tipo ganha-ganha, sugiro que elas, né, se dediquem a um processo em quatro fases. Primeiro, ver o problema do ponto de vista do outro, tentar realmente entender e exprimir as necessidades e preocupações da outra parte, tão bem ou até melhor do que ela mesma pode fazê-lo. Segundo, né, identificar as questões chaves e as preocupações, e não as suposições envolvidas, mas quais são as questões chaves e as preocupações daquele problema. Terceiro, determinar quais resultados seriam uma solução totalmente aceitável, então qual é o resultado aceitável. E quarto, identificar as novas opções possíveis para atingir esses resultados. Quais são as opções possíveis para atingir esse resultado? Esse, então, é os principais pontos da aqui do quarto hábito, que é o pense ganha-ganha. Indo agora aqui para o quinto hábito, que é procure primeiro compreender para depois ser compreendido. Tem bastante coisa aqui que eu grifei, mas deixa eu ver. Primeiro procure compreender depois de ser compreendida. Aqui, ó. Uhum. As coisas que acontecem se você usar o quarto estágio da escuta empática são realmente incríveis. Quando você tenta realmente entender, reestrutura o conteúdo e reflete o sentimento. Você está dando a ele, né, a pessoa que está falando com você, um ar psicológico e também o ajuda a lidar com seus próprios sentimentos e pensamentos. À medida que ele adquire mais confiança em seu desejo sincero de realmente entender e ouvir, a barreira entre o que está acontecendo dentro dele ou dela e o que está sendo realmente comunicado a você desaparece. Uma pessoa se abre para outra. Ela não está mais pensando e sentindo uma coisa e comunicando outra. Ela começa a confiar a você seus sentimentos e pensamentos mais íntimos e preciosos. Olha como isso daqui é rico. Então, o que ele está dizendo é que quando você de fato procura entender o outro, você acessa lugares e coisas que você não acessaria antes, se você simplesmente estivesse ali doido para responder, nem ouvindo direito aquilo que a pessoa está falando para você. Então, ele nos traz esse trecho de que quando você acessa a pessoa, ela não está mais pensando e sentindo uma coisa, mas comunicando outra para você. E quantas vezes acontece essa cena, né? Principalmente no ambiente corporativo. A pessoa está com o ego machucado, ferido, ou está estressado por alguma outra coisa, ou tem uma rixa, uma vença ali com outro profissional. Mas na hora na hora da comunicação, naquelas reuniões super acaloradas, né? O que é comunicado é outra coisa.
Mas se você acessa bem essa pessoa, você primeiro compreende para depois você procurar ser compreendido, você de fato vai acessar o verdadeiro problema, né? A verdadeira causa raiz ali daquele fato que está se colocando para você. Então, com essa frase aqui, com esse trecho, a gente encerra aqui o procure primeiro compreender para depois ser compreendido. Indo aqui para o sexto hábito, então são sete, estamos quase finalizando aqui esses trechinhos de reflexão que eu peguei do livro para a gente discutir, tá? Crie sinergia. E aí ele traz uma definição do que é ser sinergia, né? Sinergia, em uma definição simples, significa que o todo é maior do que a soma das partes. O todo é maior do que a soma das partes. Então é bem aquilo que eu coloquei ali no começo, né? Que eu compartilhei a tela. Um mais um são três aqui na sinergia. Porque tem o meu ponto de vista, tem o seu ponto de vista, e com o nosso ponto de vista aqui a gente cocria, né, a solução do nosso problema, né? A gente tem uma terceira vertente. Então, a soma significa que a soma das partes é maior, né, do que uma parte só. É isso que os que diz o sexto hábito para nós, tá? Crie sinergia. Então, aqui ele traz também, ó, quando uma pessoa tem acesso tanto ao cérebro direto, intuitivo, criativo e visual, quanto ao esquerdo, que é o analítico, lógico e verbal, aí sim o cérebro inteiro está trabalhando. Então, quando você vai trabalhar a sua comunicação, você tem que pensar que você tem que comunicar com os dois lados do cérebro da pessoa e o seu também, inclusive, né? Que é intuitivo, visual, criativo, que é o lado esquerdo, e o analítico, que é o direito, desculpa, e o esquerdo, né, que é o analítico, lógico e verbal. Aí sim a gente está comunicando ali e tendo todo o cérebro disponível para nós para resolver aquele problema, tá? Deixa eu ver aqui um outro ponto. Então, esse é sinergia. Sinergia. Agora, quando a gente vai aqui agora para o hábito 7, que é afine um instrumento, ele traz uma frase aqui, ó, de Goethe, né? Trate um homem como ele é, e ele continuará sendo como ele é. Trate-o como ele pode e deve ser, e ele se tornará o que pode e deve ser. Essa é muito boa. Afine o instrumento. Então, aqui ele está convidando você não tratar as pessoas apenas com aquilo que você está vendo delas, né? Como ela é hoje, pelo comportamento que ela está tendo naquele momento. Mas você tratar as pessoas com base no comportamento que você visualiza que elas podem ter um dia. Qual é o comportamento esperado? E aí sim ela vai se transformar, né, naquilo que ela pode ser. E aqui eu vou fazer um parêntese, né? De Elton Euler, também é uma figura que eu gosto bastante, que também fala sobre desenvolvimento humano, enfim. E aí ele tem uma frase, barra um sistema, né, de explicar algumas coisas do desenvolvimento humano, que ele trata assim, trate as pessoas, né, de uma forma que elas vão ficar constrangidas, né, trate as pessoas tão bem, a tal ponto que elas vão ficar constrangidas, né, de não agir com você da mesma forma. Então, aqui é bem em linha com essa frase, né, que o autor destacou no livro. Então, é você tratar as pessoas, né, da maneira com que elas podem ser, não da maneira com que elas estão se apresentando para você hoje. E isso vai fazer com que elas se motivem, se engajem a melhorar, a performar melhor, né? A serem pessoas melhores também. Então, isso é uma reflexão que ele traz aqui no Afine o Instrumento, que é o hábito 7 desse livro, né? Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Então, aqui, pessoal, finalizando aqui esses comentários, né, desse livro, e para a gente finalizar, o que que eu trago, né,
de mensagem final, né, deste livro, né, é que, de novo, super vale a pena, né, comprar esse livro, ler esse livro, fazer bastante reflexões. Então, ele está aqui, né, lições poderosas para a transformação pessoal. E sim, realmente, né, lições poderosas para fazer transformação pessoal. Então, ele nos convida de novo, né? Antes de eu me correlacionar com o outro, eu tenho que me correlacionar comigo mesmo, eu tenho que analisar qual é o meu estado atual, quais são as minhas vulnerabilidades, minhas vulnerabilidades. A partir daí, eu trabalho essas minhas vulnerabilidades, eu melhoro a minha autoliderança, eu melhoro a minha autoeficácia, eu melhorando a minha autoliderança, a minha autoeficácia, eu consigo transmitir isso para o outro, né? E aí eu consigo melhorar a minha relação com o outro. E depois, num terceiro nível, eu vou conseguir, então, impactar positivamente o meu círculo, né? Através dessa melhora interna, né? E dessa compreensão de quais são os fatores que me movem, quais são os fatores que movem o outro, e tendo sempre em vista qual é o objetivo, a longo, médio e longo prazo que eu quero para minha vida. Então, esse foi o Aprendi no Livro de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham tirado boas reflexões daí também e tenha te motivado, né, a de fato fazer a leitura completa desse livro. Fala aqui para mim aqui embaixo se esse resumão do livro, essas reflexões te ajudou, se você tirou algum insight bacana por aí. Vou adorar saber e até o próximo Aprendi no Livro. Abraço.